Nero foi o primeiro dos imperadores romanos a impor dura perseguição aos cristãos, pois até esse ponto, o governo romano via os cristãos como uma ramificação da religião judaica, que não oferecia qualquer ameaça à vida da sociedade romana. Porém, a partir de Nero, as coisas mudaram radicalmente. Vale lembrar que foi durante o seu governo que Pedro e Paulo foram martirizados. O livro de Atos dos Apóstolos contém um testamento espiritual magnífico para todos os cristãos em todas as épocas, pois relata o início da nossa história como igreja, nos deixando um legado de valor inestimável. Os acontecimentos do livro nos fornecem um panorama quase geral do primeiro período da igreja, o que constitui material de grande valor histórico. No gráfico abaixo, poderemos observar as principais narrativas contidas no livro em apenas um relance. Atos dos Apóstolos. Início, por volta do ano 30 depois de Cristo. Observação: embora a história do livro se inicie por volta de 30 depois de Cristo, sua escrita, no entanto, se deu por volta de 68 depois de Cristo. Ascensão e Pentecostes. Atos capítulo 1 e 2. Primeiros conversos. Atos capítulo 2. A igreja cresce. Atos capítulo 3. As palavras que traduzem o significado do livro sobre um prisma panorâmico são ascensão, descida e expansão. A ascensão de Cristo é seguida pela descida do Espírito, e a descida do Espírito é seguida pela expansão do Evangelho. Primeira perseguição. Atos capítulo 7 a 12. Estevão é martirizado, a igreja é perseguida, Saulo se converte. Primeira, segunda e terceira viagem missionária. Atos capítulo 13 a 18. Primeira viagem com Barnabé e Paulo. Primeiro concílio dos apóstolos em Jerusalém. Segunda viagem com Paulo, Silas e Timóteo. Terceira viagem de Paulo. A prisão de Paulo. Atos capítulo 21 a 26. Paulo apresenta sua defesa. Capítulo 22. Apela para César. Capítulo 25. Paulo é enviado a Roma. Atos, capítulo 27, 28. Os perigos da viagem. O naufrágio. Paulo prega em Roma. Término por volta do ano 68 depois de Cristo. Não há conclusão formal do livro que fica em aberto, pois a grande obra começada continua por meio dos remidos. 38 anos de história. Aula 6. Segundo período. A igreja perseguida. Segundo período, num relance. Igreja perseguida. Início, ano 100 depois de Cristo. Local: Éfeso. Evento: morte do apóstolo João. Imperador:
Trajano, 98 a 117 depois de Cristo. A perseguição em Bitínia. As 12 cartas de Plínio. Não procura os cristãos nem aceita acusações anônimas. Bispo de Roma, Evaristo. Inácio de Antioquia, 112 depois de Cristo. Simão, bispo de Jerusalém, 115 depois de Cristo. Imperadores, fatos importantes, principais mártires. Adriano, de 117 a 138 depois de Cristo. A perseguição imperial. Não aceitava acusação infundada contra os cristãos. Bispo de Roma, Telésforo. Possível martírio de Telésforo, bispo de Roma. Antonino Opio, de 138 a 161. A perseguição em Esmirna, atual Turquia. Bispo de Roma, Aniceto. Policarpo de Esmirna, 155 depois de Cristo. Marco Aurélio, de 161 a 180. A perseguição em Gália, Lião e Viena. Bispo de Roma, Sotero. Justino, 165. Fotino, bispo de Leão, 177. Blandina, 177. Cômodo, 180 a 192. Outros imperadores. A perseguição imperial é amenizada. Vários cristãos condenados às minas na Sardenha foram soltos entre 180 a 190. Bispo de Roma, Vítor. Exilitanos decapitados durante a Quinta Grande Perseguição, 185 depois de Cristo. Sétimo Severo, de 193 a 211. A perseguição no Egito. Tornou-se ilegal se converter ao judaísmo ou cristianismo. Bispo de Roma, Seferino, 199 a 217. Leônidas de Alexandria, 202 depois de Cristo. Vários imperadores, 211 a 249. A perseguição por todo o império, ora extremamente violenta, ora mais amena. Durante os períodos em que as perseguições abrandavam, a Igreja aliviada continuava sua marcha propagando o Evangelho e aumentando o número dos fiéis. Bispos de Roma, Calixto. Urbano. Ponciano. Antero. Fabião. Hipólito e Ponciano, bispos de Roma, condenados e mortos por ordens do imperador Maximino em 235 depois de Cristo. Muitos cristãos e judeus foram presos, torturados e mortos. Segundo período, num relance. Décio, 249 a 251. Emiliano, 253. A perseguição geral.
Décio impõe uma única religião no império, Libeli. Bispos de Roma, Cornélio, 251 a 253. Fabião, bispo de Roma, e Orígenes. Valeriano, 253 a 260. A perseguição imperial é amenizada em 253, mas em 257 o império proibiu reuniões cristãs nos cemitérios e em 258 ordenou a execução dos clérigos. Bispo de Roma, Estevão, 254 a 257 depois de Cristo. Sisto II, bispo de Roma. Cipriano, bispo de Cartago. Vários imperadores, 260 a 282. A perseguição imperial é amenizada. A Igreja experimenta um grande aumento dos fiéis. O imperador Galieno revogou os decretos contra os cristãos e restaurou seus cemitérios, proibindo os maus-tratos. Bispo de Roma, Dionísio, 259 a 268. Félix. Em algumas partes do império, cristãos e judeus continuaram sendo perseguidos e mortos, de 260 a 282 depois de Cristo. Diocleciano, 284 a 306. Outros imperadores. A perseguição imperial. Um edito de Diocleciano ordenou a destruição dos prédios das igrejas e as cópias das escrituras. Os que não obedeciam ao decreto imperial eram julgados como traidores do império. Bispo de Roma, Caio, 283 a 296 depois de Cristo. Centenas de fiéis discípulos de Cristo foram impiedosamente perseguidos e mortos de 284 a 306 depois de Cristo. Galério, 306 a 311. Maximino Daza, 311 a 313. A última grande perseguição imperial. Os cristãos eram acusados e julgados como responsáveis pelas desgraças naturais. Bispo de Roma, Marcelino, 296 a 304 depois de Cristo. Centenas de fiéis foram mortos de 306 a 311 depois de Cristo. Fim da perseguição imperial. Término, ano 313 depois de Cristo. Local: Roma. Evento: o Edito de Constantino. Imperador: Constantino, 306 a 337. Edito de Tolerância, 311 depois de Cristo. Edito de Milão, 313 depois de Cristo. Bispo de Roma, Eusébio. Declarava que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso, por Galério.
Em Milão, Constantino sela um acordo cuja uma das partes dizia não mais perseguir os cristãos e que o império deveria devolver-lhes os templos, cemitérios e propriedades outrora confiscadas. Aula 7. A história do segundo período. Foi em Éfeso que o apóstolo João permaneceu até os dias do imperador Trajano, o qual reinou em 98 a 117 depois de Cristo. Até esse ponto, os cristãos já estavam radicados em todas as cidades, desde o Tigre ao Eufrates, desde o Mar Negro ao norte da África, parte da Espanha e Inglaterra. Embora Nero e Domiciano já tivessem acendido a fogueira da perseguição ao cristianismo, foi após a morte de João que as chamas atingiram um ponto crítico, motivo pelo qual o segundo período é comumente chamado de Igreja Perseguida. Mesmo sob atroz perseguição, o Evangelho continuava a espalhar-se e o número de seus aderentes a aumentar. O sofrimento que suportavam levavam os cristãos mais perto uns dos outros e de seu Redentor. Seus vívidos exemplos e testemunho ao morrerem eram constantes atestados à verdade. Em todo lugar havia perseguição contra a igreja. Porém, onde ela se manifestou mais intensa foi no Egito e no norte da África. As mais terríveis de todas as perseguições deram-se de 202 depois de Cristo, logo após ao decreto do Sétimo Severo, pouco antes da morte do imperador Galério. Em uma série de editos, determinou-se que todos os exemplares das Escrituras Sagradas fossem queimados. E assim, inúmeros documentos cristãos foram amontoados e destruídos pelas chamas no decorrer desse período. E ao mesmo tempo, ordenou-se que todos os templos cristãos fossem destruídos. Milhares de cristãos foram falsamente acusados de rebelião ao império e, assim, julgados sem direito à defesa, morrendo nas prisões ou lançados às feras e queimados. Embora o segundo período seja marcado, sobretudo, pela perseguição ao cristianismo por parte dos imperadores, um fato que não se pode ficar despercebido é o crescimento advindo das perseguições. Os obreiros de Deus eram mortos, mas sua obra ia avante com firmeza. Foi um período que produziu os mais intensos e corajosos discípulos de Cristo. Haja visto estarem dispostos a darem suas vidas pela causa do Mestre, como de fato aconteceu com muitos, motivo pelo qual esse período é comumente chamado de o período dos mártires. Os principais mártires do segundo período. Inácio de Antioquia, martirizado em 112 depois de Cristo. Policarpo de Esmirna, martirizado em 155 depois de Cristo.
Justino, martirizado em 165 depois de Cristo. As 7 cartas de Inácio. Primeira, Epístola a Policarpo de Esmirna. Segunda, Epístola aos Efésios. Terceira, Epístola aos Esmirniotas. Quarta, Epístola aos Filadelfos. Quinta, Epístola aos Magnésios. Sexta, Epístola aos Romanos. Sétima, Epístola aos Tralianos.